Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o uso de pré e probióticos durante a menopausa. Por que seria importante ou não a gente colocar esse tipo de alimento e suplementação para as mulheres durante a menopausa? Hoje, a gente já sabe que a mudança dos nossos hormônios aumenta e muito o risco de diabetes. Só para a gente ter uma ideia, em torno de 25% da população acima de 50 anos vai desenvolver diabetes. É um número muito importante quando a gente sabe do impacto desse aumento da glicemia no risco cardiovascular, no risco de complicações de retina, de rim, neurológico, além de toda uma mudança de energia e disposição que os pacientes com diabetes podem ter. Mas como é que os pré e probióticos podem mudar esse risco na menopausa? O uso de prebióticos e principalmente da diminuição da inflamação de gordura visceral tem quatro aspectos muito importantes nas mulheres com menopausa. Primeiro, ele aumenta a absorção de cálcio, o que é importante porque a gente sabe que existe uma diminuição da nossa massa óssea e risco de osteoperia e osteoporose nessa fase. 2, a gente diminui o risco de câncer de mama e o câncer de endométrio. 3, a gente tem uma diminuição de gengivite e periodontite, que também acontece nessa fase. 4, a gente vai ter uma diminuição de risco cardiovascular e de risco metabólico. A gente tem uma diminuição do risco de diabetes, de elevação de colesterol e dessa inflamação visceral. Bem, a gente já entendeu que manter a nossa saúde intestinal em dia é muito importante. Mas será que toda mulher tem que fazer uso de probiótico? Mas aqui já deixo uma atenção. Muitas mulheres, por uma questão genética e da sua alimentação e da sua rotina de atividade física, já mantêm um hábito intestinal saudável. Já mantêm fezes hidratadas, regulares, com evacuação diária, sem estufamento ou flatulência. Nesses casos, a minha orientação é que a gente não use probiótico. Isso porque os estudos também mostram que na mulher que está em equilíbrio, essa microbiota intestinal, introduzir lactobacilos pode piorar esse quadro que já está em equilíbrio. No entanto, mulheres que têm uma obstipação intestinal, sentem empachamento e flatulência, sempre com um acompanhamento médico e nutricional, podem se beneficiar do uso de probióticos e de lactobacilos. Manter a sua microbiota intestinal em equilíbrio é muito importante e pode trazer vários benefícios para as mulheres na menopausa. Vamos entender aqui então o que são os pré e os probióticos. Prebióticos são as comidinhas que a gente dá para a nossa microbiota intestinal. Então, quanto mais fibras e mais alimentos funcionais e anti-inflamatórios, é benéfico para que as bactérias do seu intestino possam se desenvolver de forma equilibrada. Aqui a gente pode colocar linhaça, aveia, a chia, folhas escuras, frutas com casca, todos eles funcionam como pré-bióticos. Já os probióticos são as próprias bactérias. Hoje a gente já tem uma flora bacteriana dentro do nosso intestino que ela é importantíssima, a ponto de a gente chamar do nosso terceiro cérebro justamente porque a gente libera hormônios, fatores inflamatórios que atuam no nosso corpo todo. Os probióticos eles podem ter nos alimentos, como por exemplo, no kefir, no kombucha, no iogurte, mas muitas vezes a gente pode enriquecer a quantidade de bactérias boas no nosso organismo através dos lactobacilos.